Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, estamos entrando a semana com mais aumento no preço dos combustíveis. Vai ser, segundo a Petrobras, alguma coisa em torno de 7% para gasolina e diesel. Vamos ter que falar de novo desse assunto, né? Ele está muito recorrente e está pesando muito no bolso, tanto dos brasileiros, pessoa física, como das próprias empresas. Em função dessa recorrência do assunto, resolvi fazer um estudo um pouco mais aprofundado, que as planilhas e eventuais gráficos podem estar à disposição de você, se você me solicitar pelos comentários. Mas vamos lá, gente. Eu fiz uma análise do preço internacional do petróleo em reais, convertido de dólares para reais, de 2008 para cá, assim como também executei esse mesmo cálculo, mas em valores correntes em reais, da gasolina na região sudeste, preço médio para o varejo, e o sudeste é onde mais consome combustível. E aí, o que eu cheguei? Vamos pegar primeiro a ponta aqui. Eu cheguei que realmente, no período em que nós estamos tratando, ou seja, janeiro de 2008 até meados de outubro de 2021, a cotação do petróleo tipo Brent no mercado internacional, mas calculado já em reais, aumentou 104,42%. E aqui no Brasil, no âmbito do varejo do Sudeste, como nós havíamos comentado antes, essa alta foi de 198,13%. Ou seja, no mercado interno, o preço do combustível, no caso a gasolina, que eu usei como exemplo, mas a proporcionalidade em todos os outros derivados de petróleo, subiu 45,84% a mais do que na média internacional. Isso aí foi ganância da Petrobras? Não, não foi. Vamos deixar bem claro. Isso é decorrência da metodologia que a Petrobras usa para calcular o preço do combustível no Brasil, que inclui, além da cotação do petróleo no mercado internacional, calculado em dólar, também se inclui a paridade entre a moeda brasileira, o real, e a moeda norte-americana, o dólar. E aí, o que aconteceu nos últimos tempos? Por motivo de especulação, em primeiro lugar, o real se desvalorizou. Sim, o real estava muito valorizado tempos atrás, mas se desvalorizou demais. E isso provocou uma distorção bastante forte. Para se ter uma ideia, um cálculo interessante é que o petróleo Brent, frente à média de 2008 até 2021, só está 10,33% mais caro. Lógico que teve períodos de alta em 2008, quedas abruptas do energético em algumas fases nesse meio tempo, como na época da pandemia, na época da crise imobiliária, lá em 2009. Enfim, houve altos e baixos. Mas, em média, o preço praticado internacionalmente agora é 2,88% mais alto do que o padrão geral dos últimos 13 anos. É relevante? É, mas não é, diríamos assim, nenhum valor despropositado. Então, a parte mais grave do problema está aqui no Brasil. Se nós formos seguir a lógica da formação dos preços internos, ou seja, considerando a questão do câmbio, qual seria a solução mais fácil? A solução seria, na prática, promover a valorização do real. Gente, isso pode acontecer de duas maneiras. A primeira é que o real, a nossa moeda, está muito desvalorizada por uma questão de especulação, toda essa fofoca política de um lado ou de outro, isso aí depõe contra a estabilidade da moeda, tanto no âmbito nacional como internacional. E a segunda maneira, qual seria? Seria
trazer mais moeda estrangeira para dentro do Brasil, de forma a ela se tornar mais abundante. Ele traz mais dólar, então o dólar mais abundante aqui dentro do Brasil desvaloriza e o real se valoriza, e de acordo com essa lógica, o preço do petróleo e dos seus derivados deveria cair no país. Mas como é que a gente atrai mais moeda estrangeira para o nosso país? De duas maneiras. Ou credibilidade, vendendo credibilidade, ou aumentando a taxa de juros. Se melhorar nossa credibilidade, isso significa uma trégua nessa crise política absurda que nós estamos vivendo desde 2018, a situação, o combustível vai ficar mais barato. A outra forma, sim, é aumentar juros. E aumentar juros, bem, cai o preço do combustível porque vai entrar mais dólar pelo juro mais atrativo, e isso faz com que o cálculo do petróleo aqui no Brasil seja revisado para baixo. Pronto, simples. Nós aumentando os juros aqui, sim, nós vamos ter gasolina mais barato, mas o dinheiro vai ser mais caro. Isso gera um monte de outros efeitos colaterais e piores. Com o dinheiro mais caro, as pessoas deixam de consumir e vão preferir poupar. E lá se vai a recuperação das atividades econômicas do Brasil, mais notadamente indústria, comércio e alguma coisa de serviços. Então vamos pensar muito bem no que a gente quer. Quais são as saídas alternativas? Olha, só teria saídas estruturais. E quais seriam? Primeiro, aumentar a capacidade de refino no nosso mercado interno, melhorando assim nosso grau de independência em relação aos combustíveis no mercado exterior. Isso aí, junto com uma desregulamentação do setor, privatização da Petrobras, que eu já toquei algumas vezes aqui, e outros aspectos, aumentaria sim a competição interna e reduziria preços. Existem outras maneiras também estruturais. Quais seriam elas? Incentivar o uso de combustíveis alternativos. Por exemplo, a Toyota aqui do Brasil já tem uma previsão que em 5 anos todos os veículos produzidos pela indústria aqui no nosso país vão ser ou totalmente elétricos ou híbridos. Uma boa notícia. Mas, no curto prazo, no curtíssimo prazo, a solução passa, repetindo, ou por juros maiores, o que na minha avaliação daria uma resultante total negativa, ou então numa estabilização política do país, uma trégua política, que é quase uma utopia falar nisso em ano pré-eleitoral, mas sim, uma trégua política geraria aquela estabilidade que faria com que a credibilidade do país aumentasse internacionalmente, e isso geraria investimento, não em especulação, como a alta dos juros, mas em produção, o que é bom, aumenta emprego também, e a moeda brasileira se valorizaria, reduzindo o preço dos combustíveis. Como nós podemos ver, nós temos escolhas à nossa frente. Na minha percepção, o que deve acontecer, o que tende a acontecer, é as disputas políticas aumentarem, porque contagem regressiva para eleger presidentes, governadores e parlamentares. Então, como não é o momento apropriado para o consenso, segundo o padrão dos nossos políticos, então, lamentavelmente, a melhoria desse quadro de preço de combustíveis vai ocorrer via aumento de juros. Mais lições a serem aprendidas para o nosso país. Instabilidade institucional sempre gera instabilidade de mercado. Ponto final. Vamos ver se nos próximos anos, para reduzir essa dependência como o mundo está fazendo, se aumente a produção de combustíveis alternativos, lembrando que o pró-álcool não deu certo porque ele acabou ficando atrelado
ao preço da gasolina, aí não vale, não funcionou como devido. Muita coisa deve surgir no mundo nos próximos anos. Vamos ver se nós conseguimos acompanhar essa onda. Porque, como eu falei em outro momento, a abundância de energia, não só do combustível derivado do petróleo, mas elétrica, todas as formas de energia, a abundância delas é fundamental para alavancar o que esse país mais necessita de maneira urgente. Crescimento, desenvolvimento. Para isso, energia é fundamental. E energia mais cara significa crescimento mais lento ou até uma situação de perpetuação em processo recessivo. Ou como chama a maior parte dos economistas, estagnação. Por hoje era isso, gente. Por favor, não se esqueçam. Cliquem no like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo que deu um trabalhão para fazer. Foi pesquisa grande que eu fiz aqui, analisando fontes como Agência Nacional do Petróleo, Mercado Mundial de Commodities, Banco Central, enfim, foi uma série de coisas. Então, se o conteúdo interessou, compartilhem esse vídeo e, de novo, não esqueçam do like e do sininho das notificações. Muito obrigado pela atenção por hoje e até breve. Tchau. Amém.